E se eu te dissesse que, em vez de paz após a morte, o que o espera é a jornada mais perigosa da sua existência? Imagine só. Sua alma tem que atravessar 12 portões guardados por demônios, enfrentar uma serpente cósmica e passar por um exame final, onde seu coração é colocado na balança. Um erro, e sua existência será apagada para sempre. Parece roteiro de filme de terror? Não. Essa era a crença dos antigos egípcios. Hoje, faremos uma viagem ao coração do seu mundo pós-vida, o Duat. Eu vou guiar você por todo o caminho percorrido pela alma egípcia, do momento da morte até os portões do paraíso. Você descobrirá o que realmente se esconde por trás das máscaras de ouro dos faraós e dos misteriosos hieróglifos do Livro dos Mortos. Prepare-se. Esta jornada vai mudar sua ideia sobre a vida após a morte. Antes de mergulharmos nas sombras do Duat, vamos entender alguns conceitos básicos. Para os egípcios, a morte não era um fim, era apenas uma transição para outro estado, exigindo um preparo minucioso. Eles acreditavam que o ser humano era composto por várias entidades. As principais eram o corpo, ou o Kat, e duas almas, o Kaki e o Ba. O Kaki era a força vital, o duplo do indivíduo, que ficava na tumba após a morte e se alimentava das oferendas. Já o Ba era a personalidade, o caráter, tudo aquilo que tornava a pessoa única. Era o Ba, representado como um pássaro com cabeça humana, que embarcava na arriscada jornada pelo pós-vida. O objetivo dessa odisseia era reencontrar o Ka, transformando-se em Ak, o espírito iluminado e eterno. E para que o Ba não se perdesse e superasse todos os perigos, ele tinha um guia, o famoso Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e mapas colocada na tumba de todo egípcio abastado. E assim, a jornada começa. O ponto de partida é o momento da morte. Enquanto o corpo do falecido era preparado para a mumificação, os sacerdotes conduziam um ritual crucial, a abertura da boca e dos olhos. Com ferramentas especiais, eles tocavam simbolicamente a boca, os olhos e os ouvidos da múmia, para que ela pudesse voltar a ver, falar e ouvir no pós-vida. Isto não era apenas um adeus, era a ativação das capacidades mágicas do corpo. Os egípcios acreditavam que, sem este ritual, a alma ficaria para sempre cega e muda, incapaz de proferir os feitiços necessários e de se proteger. A tumba não era simplesmente uma sepultura, era o verdadeiro lar para a alma Ka e a plataforma de lançamento para a alma Ba. As paredes eram decoradas com cenas da futura vida após a morte e textos do Livro dos Mortos. A própria tumba era preenchida com tudo o que era essencial, de alimentos e mobília a serventes na forma das estatuetas, o Shabti. Tudo estava pronto para a maior das aventuras. Assim que os rituais são concluídos, a alma Ba, semelhante a um pássaro, voa para fora da tumba e ruma para o oeste. É ali onde o sol morre todas as noites para começar sua jornada, que se encontra à entrada para Duat. É crucial entender. Duat não é o inferno. É, na verdade, um complexo espaço de múltiplos níveis, um reflexo espelhado do mundo dos vivos, mas cheio de perigos e magia. Aqui, não há tormentos eternos para os pecadores no sentido cristão. A pior coisa que poderia acontecer seria a aniquilação total, o esquecimento. Duat é um reino de provações. Suas paisagens variam de lagos de fogo a desertos intransponíveis e é habitado tanto por deuses quanto por demônios aterradores. Para sobreviver ali, uma vida virtuosa não era suficiente. Eram necessários conhecimento, astúcia e, claro, um guia confiável, o Livro dos Mortos, que era literalmente o mapa e o manual de códigos de trapaça para essa missão. Logo na entrada do Duat, a alma se depara com um dos deuses egípcios mais icônicos, Anubis, o deus com cabeça de chacal. Contrariando a imagem popular, ele não era uma divindade maligna. Pelo contrário, Anubis era, na verdade,
o principal auxiliar e o guia dos falecidos. Ele é o Deus do embalsamamento, o guardião das necrópolis, e aquele que literalmente pega a alma pela mão para conduzi-la pelos primeiros e mais intricados caminhos da vida após a morte. A sua cabeça de chacal não é um acidente simbólico. Os chacais rondavam frequentemente os cemitérios, que ficavam nos limites do deserto. Por isso, os egípcios os viam como vigilantes, guardiões que protegiam o eterno descanso dos mortos. A função de Anubis era garantir que a alma estivesse preparada para a jornada e levá-la em segurança até o grande julgamento. Ele atuava como um protetor, afastando os pequenos espíritos malignos e indicando sempre o caminho correto. Encontrá-lo era o primeiro sinal de que os rituais fúnebres tinham sido realizados corretamente e que os deuses haviam aceitado o falecido em seu reino. Depois disso, a alma Ba se une à comitiva do grande deus solar Ra. Todas as noites, Ra, a bordo de sua barca solar, Amanjet, desce ao Duat. Ali, ele navega pelo Nilo subterrâneo, pronto para renascer no leste ao amanhecer. Essa jornada é segmentada em 12 horas, e cada hora representa uma nova região do Duat, novos portões e novos desafios. A alma do falecido torna-se uma das passageiras dessa barca sagrada. Sua tarefa não é apenas observar, mas sim auxiliar Ra ativamente. Ela deve proferir encantamentos, afugentar os monstros e sustentar a ordem divina, conhecida como Ma'at. Aquilo não era apenas uma viagem, era uma missão sagrada e crucial. O sucesso da passagem de Ra pelo Duat garantia o alvorecer de um novo dia para o mundo dos vivos. Desta forma, cada alma que partia tornava-se participante ativa da batalha cósmica entre a luz e as trevas, e o destino do universo repousava sobre as suas ações. À primeira hora da noite, o primeiro portal, conhecido como a Senhora do Pavor, cada um dos 12 portais de Duat era vigiado por guardiões aterrorizantes. Esses sentinelas podiam ser serpentes armadas de facas, demônios com cabeças de crocodilo, ou seres cujos corpos eram inteiramente feitos de fogo. Para conseguir a passagem, não bastava suplicar. O falecido precisava provar que era um ser detentor do conhecimento. Ele era obrigado a recitar o nome secreto do portal, o nome do seu guardião e o nome do seu porteiro. Todos esses nomes estavam meticulosamente registrados no Livro dos Mortos. Esta era a primeira prova de erudição e de preparação mágica. Caso a alma fosse incapaz de responder corretamente, os guardiões recusavam a passagem e ela ficava condenada a vaguear na escuridão eterna, correndo o risco de ser dilacerada por demônios menores. A transposição bem-sucedida deste primeiro portal significava que o falecido era considerado digno de prosseguir a sua viagem ao lado de Ra. A barca solar avançava, mergulhando cada vez mais fundo nas trevas do reino da morte. A partir dos portais subsequentes, o segundo e o terceiro, os desafios intensificavam-se. A paisagem do Duat tornava-se cada vez mais hostil. A alma presenciava lagos de fogo, caldeirões ferventes e rios de ácido, nos quais se debatiam aqueles que falhavam em prosseguir. Estes não eram meros pecadores, mas sim os ignorantes, aqueles que negligenciaram a preparação para a vida após a morte. No caminho da barca de Ra, serpentes gigantes, que expeliam chamas, erguiam-se. O falecido tinha que não apenas conhecer os nomes dos guardiões, mas também proferir feitiços poderosos para repelir o ataque dessas criaturas. Por exemplo, o 33º feitiço do Livro dos Mortos era especificamente para combater as serpentes, e recitava: Ó serpente Harek, não te aproximes, Geb e Shu opõem-se a ti. Cada palavra carregava poder, e o mais ínfimo erro de pronúncia poderia ser fatal. A jornada transformava-se assim numa verdadeira batalha pela sobrevivência. Que criaturas a alma não encontrava nestas terras sombrias? O Duat era o lar de um bestiário completo de monstros,
todos eles nascidos do caos primordial. Além das serpentes, ele abrigava demônios babuínos armados com bastões afiados, e criaturas com corpos humanos, mas cabeças de escaravelhos ou crocodilos, prontas para emboscar almas incautas. Havia também demônios sem cabeça, cujos olhos e bocas estavam localizados no peito. Um dos mais aterrorizantes era o demônio chamado o Comedor de Asnos, que caçava as almas que se separavam da barca solar de Ra. Todas estas criaturas eram a personificação dos medos e perigos do mundo real: predadores, doenças e fome. O Livro dos Mortos fornecia instruções detalhadas sobre como combatê-los. Alguns feitiços permitiam que a alma assumisse a forma de um deus poderoso, por exemplo, um falcão ou um crocodilo, para intimidar os demônios. Outros tornavam a alma invisível. Era uma verdadeira guerra mágica. Mas todos esses monstros não eram nada comparados ao arqui-inimigo de Ra e de toda a ordem cósmica. Seu nome é Apophis, ou Apep. Esta é uma serpente gigantesca, a personificação do caos primordial, da escuridão e da destruição. Toda noite, enquanto a barca de Ra navegava pelo Nilo subterrâneo, Apophis tentava pará-la. Ele bebia a água do rio, buscando fazer a barca encalhar, ou tentava engolir o próprio deus solar. Toda a comitiva de Ra, incluindo outros deuses como Sete e as almas dos mortos, entravam em combate com ele. Eles o perfuravam com lanças, o amarravam com correntes mágicas e proferiam encantamentos para enfraquecê-lo. A alma do falecido tinha que gritar maldições contra Apophis, auxiliando os deuses. Essa batalha era o clímax de cada viagem noturna. Se Apophis vencesse, o sol jamais voltaria a nascer, e o mundo mergulharia em trevas eternas. A vitória sobre ele significava o renascimento e a continuidade da vida. Entre a 4ª e a 5ª hora da noite, a barca de Ra chegava à misteriosa região de Rostaou. Esta era a versão subterrânea do Planalto de Gizé, o reino do deus Sokar, mais uma divindade dos mortos com cabeça de falcão. Ali, a paisagem se transformava, tornando-se desértica e sinuosa. A barca tinha de navegar por corredores estreitos e arenosos, que lembravam as passagens internas das pirâmides. Era um lugar repleto de mistérios e enigmas. Acreditava-se que era ali que estavam ocultas as passagens secretas, que ligavam o mundo dos mortos ao mundo dos vivos. Rostaou era guardada por esfinges e pelos leões duplos de Aker, os vigilantes do ontem e do amanhã. Para atravessar estas terras, era necessário saber não apenas os feitiços, mas também os caminhos secretos. Qualquer curva errada poderia levar a alma a um beco sem saída, onde ficaria presa para sempre. Esta etapa simbolizava a travessia pelos níveis mais profundos e ocultos do subconsciente. A 6ª hora da noite. É meia-noite. A barca de Ra chega ao coração do Duat, o seu lugar mais profundo e sombrio. É aqui que, nas águas primevas, jaz o corpo de Osíris, o primeiro faraó, assassinado pelo seu irmão Seth, e que ressuscitou como o Senhor do além-mundo. Neste exato momento, a alma de Ra unia-se simbolicamente à alma de Osíris. Era um momento de unidade mística, a morte e o renascimento manifestados numa só entidade. O Deus Sol, doador da vida, encontrava o Deus dos mortos, que rege a eternidade. Para a alma do falecido, este era um dos momentos mais sagrados da sua jornada. Ela presenciava a fonte do renascimento e recebia a promessa da sua própria ressurreição. Aqui, no silêncio e na escuridão absolutos, era absorvida a força necessária para a segunda metade da viagem, aquela que levaria ao alvorecer e ao julgamento final. Este momento simbolizava que, mesmo na escuridão mais profunda, reside a centelha da vida. Ao avançar pelos 7º e 8º portais, a alma era confrontada com um novo tipo de provação. Desta vez, o que estava em jogo não era apenas o seu poder mágico, mas também a sua capacidade intelectual. Os guardiões dos portais e as divindades locais
colocavam ao falecido questões e enigmas capciosos, todos ligados à mitologia e à teologia. Por exemplo, poderiam perguntar: quem nasce sem mãe? Ou o que tem muitos olhos, mas não consegue ver? As respostas corretas estavam ocultas nos textos sagrados. A alma tinha de provar que não se limitou a memorizar feitiços, mas que realmente compreendia a essência da ordem divina e da cosmologia. Este era um verdadeiro exame de sabedoria. O fracasso significava que a alma não era digna de se aproximar do tribunal de Osíris. Estas provações sublinhavam a importância fundamental que o conhecimento tinha para os egípcios. A sabedoria era valorizada tanto quanto a retidão, pois só o sábio podia realmente entender as leis do universo e segui-las. Entre a 9ª e a 10ª hora da noite, a barca solar de Ra navegava pelos campos da punição. Aqui, a alma do falecido via o destino terrível daqueles que falharam nos testes ou foram condenados no julgamento. Eram chamados de inimigos de Ra, ou os amaldiçoados. Demônios os despedaçavam, jogavam-nos em poços de fogo ou forçavam-nos a andar de cabeça para baixo. É crucial notar que este não era um inferno eterno. O castigo no Duat era definitivo, a aniquilação total da alma, uma segunda morte, após a qual nada restava. Os corpos dos pecadores eram queimados, e as suas sombras dispersas. A visão desse sofrimento servia como um último aviso à alma do falecido. Ela lembrava o quão altas eram as apostas, motivando-a a reunir forças para os testes finais e mais difíceis. Era uma terapia de choque, concebida para fortalecer a determinação da alma em alcançar os campos de Ialu. A 11ª hora. A tensão atinge o seu auge. A barca de Ra aproxima-se da saída do Duat, e os desafios tornam-se particularmente implacáveis. Neste ponto, os guardiões testavam não tanto o conhecimento, mas sim a pureza moral da alma. Eles podiam criar ilusões, tentando o falecido com riquezas ou poder, para avaliar a sua integridade e incorruptibilidade. A alma tinha de demonstrar autocontrole absoluto e fidelidade aos princípios de Ma'at, a verdade, a ordem e a justiça. É também aqui que ocorre a batalha final contra a serpente Apófis, Apep, que empreendia o seu último e desesperado esforço para impedir que o sol chegasse ao mundo dos vivos. O falecido deveria mobilizar todo o seu arsenal de feitiços e a sua força de vontade para auxiliar Ra a vencer a criatura. Esta hora funcionava como um ensaio geral para o julgamento principal. A alma purificava-se dos últimos vestígios de medos e desejos terrenos, preparando-se para comparecer perante o grande Osíris. Às 12 portas, a última hora da noite. O portal era conhecido como aquele que revela a beleza de Ra. Após a passagem, a barca finalmente emergia da escuridão do Duat, pronta para se erguer no horizonte leste como o sol da manhã. O deus Khepri, na forma de um escaravelho. Para o mundo dos vivos, era o amanhecer. Já para a alma do falecido, este era o fim da perigosa viagem na barca, mas não o fim das provações. Ela desembarcava e seguia para o salão das duas verdades, onde aguardava o momento mais crucial de toda a vida após a morte, o julgamento de Osíris. Após atravessar os 12 portais, enfrentar monstros e provar sua sabedoria, a alma finalmente conquistava o direito de se apresentar diante do grande soberano e demonstrar que era digna da vida eterna. O ar estava repleto de expectativa e um profundo temor. Estava próximo o derradeiro teste, e assim, a alma entra no Salão das Duas Verdades, também conhecido como o Salão de Ma'at. É um salão imenso e majestoso. Ao fundo, no seu trono, Osíris está sentado, envolto em vestes funerárias brancas e segurando os símbolos da realeza. A sua pele é de um tom verde, a cor do renascimento. De cada lado dele, assentam-se 42 deuses assessores, cada um responsável por julgar um pecado específico. No centro do salão, repousam as enormes balanças de ouro.
A atmosfera está impregnada de solenidade e grande tensão. A alma do falecido, conduzida por Anubis, aproxima-se do trono e prostra-se. Chegou o momento de proferir o discurso mais importante de toda a sua existência, a confissão negativa. Esta não era uma súplica por perdão. Era uma declaração confiante e assertiva da sua inocência. A alma precisava provar que a sua vida havia sido vivida de acordo com os princípios de Ma'at, a harmonia universal e a justiça cósmica. A confissão negativa é um código moral único e fundamental do Egito Antigo. O falecido, dirigindo-se individualmente a cada um dos 42 deuses, precisava declarar que não havia cometido o pecado específico pelo qual aquele Deus era responsável. Os exemplos incluíam: eu não matei, eu não roubei, eu não menti, eu não fui indolente, eu não contaminei as águas do rio, eu não bisbilhotei, eu não levantei a voz. Essa lista de 42 negações abrangia praticamente todas as esferas da vida, indo de crimes hediondos a pequenas faltas cotidianas. O que é fascinante é que a alma não afirmava simplesmente "eu fui bom", mas sim negava ativamente a prática de atos negativos específicos. Isso demonstra que, para os egípcios, a retidão e a virtude residiam no cumprimento rigoroso das regras e na manutenção da ordem e da harmonia universal. Cada palavra dessa confissão deveria ser absolutamente verdadeira, visto que o julgamento seguinte tinha o poder de desmascarar qualquer mentira. Depois da confissão, vinha o momento decisivo, a psicostasia, ou a pesagem do coração. O deus Anubis pegava o coração do falecido, que, para os egípcios, era o lugar onde residiam a razão, a consciência e a memória, e o depositava numa das balanças. No prato oposto, ele colocava a pena de avestruz, extremamente leve, o símbolo da deusa Ma'at, da verdade e da justiça. Ao lado, o deus da sabedoria, Thoth, com a cabeça de Ibis, estava a postos para registrar o resultado no papiro. Toda a cena se desenrolava sob o olhar atento de Osíris e dos 42 juízes. O silêncio na sala era total. O destino da alma dependia unicamente daquele instante. Se o coração, sobrecarregado por pecados, mentiras e intenções malignas, fosse mais pesado que a pena, o resultado seria a condenação. No entanto, se o coração permanecesse tão leve quanto a pena, ou até mais leve, isso atestava uma vida pura e justa, e subitamente, a balança ficava imóvel. Se o coração fosse mais pesado que a pena, o veredito era instantâneo e irrevogável. Ao lado da balança, estava sempre sentada uma criatura horrenda chamada Amit, a devoradora de almas. Ela tinha a cabeça de crocodilo, a parte frontal do corpo de leão e a traseira de hipopótamo. Estes eram os 3 animais mais temidos e perigosos pelos egípcios. No instante em que a balança pendia contra o falecido, Amit avançava e devorava seu coração pecaminoso. Este ato, no entanto, não significava o tormento do inferno, mas algo muito pior, a aniquilação total e definitiva da sua essência. A alma simplesmente deixava de existir, dissolvendo-se no nada, na não existência. Esta era a segunda morte, o que os egípcios mais temiam. Sem chance de redenção, sem reencarnação. Apenas o fim. O vazio. Se, no entanto, o coração superasse a prova, o salão das 2 verdades emitia um veredito de júbilo. Osíris declarava o falecido como Ma'akeru, o justificado, ou o portador da voz verdadeira. O deus Horus, filho de Osíris, pegava a alma bem-aventurada pela mão e a guiava até o trono de seu pai. Agora, as portas para os campos de Ialu, ou campos de juncos, se abriam para ela. Este era o paraíso egípcio. Mas é importante notar, não se tratava de um lugar de ócio total. Os campos de Ialu eram uma versão idealizada e eternamente fértil do Vale do Nilo. Ali, nunca havia seca ou fome. A colheita era sempre abundante,
e os canais repletos de água. A alma justificada recebia seu próprio lote de terra e tinha a responsabilidade de cultivá-lo. No entanto, para evitar o trabalho braçal, ela tinha os servos, o Shabti, que ganhavam vida e realizavam todo o serviço. Assim, a alma podia desfrutar da vida eterna em bem-aventurança, encontrar-se com os deuses e seus antepassados, vivendo em paz e prosperidade. E assim chegamos ao fim desta jornada incrível. O além dos antigos egípcios, ao contrário do que pensamos, não era uma simples imagem estática de céu e inferno. Era uma verdadeira aventura dinâmica, cheia de perigos e magia, onde a própria existência estava em jogo. Cada detalhe, desde o amuleto no pescoço da múmia até o encantamento no livro dos mortos, possuía uma importância colossal. Os egípcios não só acreditavam na vida após a morte, como também criaram um manual de sobrevivência extremamente detalhado para ela. Isso demonstra o quanto eles valorizavam profundamente a ordem, o conhecimento e a justiça, os princípios fundamentais da Ma'at. O mundo deles era permeado pela ideia do ciclo eterno. O sol morre e renasce, o Nilo inunda e recua, e o ser humano, assim como esses elementos, pode morrer para alcançar a vida eterna. Obrigado por terem percorrido este caminho conosco. Se você gostou desta viagem, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder nada. E agora, uma pergunta para você. Se o seu coração fosse pesado hoje na balança de Ma'at, ele se revelaria mais leve que uma pena? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários.